Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Salmo 62, o verso 5 ao verso 6. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Estou feliz nessa manhã porque mais uma vez nós estamos aqui no posto do nosso dever, estudando um capítulo da palavra do Senhor. Quero pedir a Deus nessa manhã que esteja ao seu lado, abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que este dia seja um dia de bênção para todos nós. O salmista Davi, no Salmo 62, o verso 5 ao verso 6, ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Sou ele a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. A nossa esperança está fundamentada completamente no nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa garantia de vitória, Ele é a certeza de que nós seremos felizes no decorrer dos nossos dias. E quero nesse momento convidar você, como nós temos estudado nesse período, as cartas do apóstolo Pedro, e nessa manhã quero convidar você a ter a sua Bíblia nas mãos no capítulo 4, no verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Uma nova vida com Cristo requer abnegação, renúncia do que é mal e uma dedicação completa no serviço do que é bom, como menciona o verso 19. O velho homem sepultado nas águas é dado um start para o início de uma nova vida com Cristo e uma dependência pessoal, particular do Espírito Santo, onde ele gera uma mudança interna na nossa vida e nos leva a cada dia a vivermos, a praticar as boas obras. O batismo é uma representação da morte da velha natureza, do velho homem, onde nas águas fica ali sepultado o velho homem e nascemos para uma nova vida em Jesus Cristo, com a regeneração do poder do Espírito Santo dentro do nosso coração. É o início de uma nova jornada. O apóstolo Pedro ele só compreendeu essas verdades depois de ter sido batizado. Após ouvir o galo cantar na madrugada, quando Jesus Cristo tinha sido crucificado, é que Pedro se lembrou das palavras de Jesus e entendeu que era necessário viver uma vida entregue nas mãos do seu Senhor do que viver uma vida confiante nas suas próprias obras. E é a partir daí que Pedro, de fato, consegue viver uma vida segura no Senhor, na certeza da salvação que Jesus Cristo tinha alcançado na cruz do Calvário. No livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus, após ter sido batizado, ele foi levado ao deserto. E lá no deserto sofreu todo tipo de tentação, mas Jesus venceu com o poder da palavra. As suas palavras ecoam até os nossos dias hoje. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E entendemos, nos dias em que nós vivemos, se queremos viver uma vida vitoriosa, nós não podemos abrir mão de sermos estudiosos e praticantes da palavra de Deus. Nós não podemos estudar a Bíblia para simplesmente termos informações, termos conhecimento, mas é necessário que aquilo que aprendemos na palavra de Deus, ela possa refletir na nossa vida, nos nossos lábios, nas nossas ações, na maneira como nós vivemos, para que Jesus Cristo possa fluir através de cada um de nós. O batismo é o início de uma jornada. Tem umas pessoas que pensam que quando alguém é batizado, ali se culminou uma obra do discipulado. Pelo contrário, o batismo é o início de uma caminhada com Deus, é o início de uma vida ao lado do Senhor. É a partir dali onde o ser humano se declarou seguir a Cristo, andar ao lado do Senhor. E a partir de então o Espírito Santo lhe leva a partir da proporção. Quanto mais nós nos colocamos nas mãos de Deus,
o Espírito Santo vai efetuando essa transformação no nosso coração. Quanto menos permitimos que Ele inunde a nossa vida, guie a nossa vida, menos poder Ele terá para que possa fazer as transformações e as mudanças que são necessárias na vida de todo ser humano. As palavras do apóstolo Pedro, que está no seu livro, capítulo 4, verso 2, ecoam até hoje nos nossos ouvidos, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo responde no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É necessário, como já falei nessa manhã, amar a palavra do Senhor. Permitir que a palavra de Deus guie a nossa vida. Deixar que ela seja o nosso guia a cada instante. No momento em que nós estivermos a nossa caminhada no decorrer do dia, da semana, dos meses e dos anos, a maneira como nós vamos abordar as pessoas, a maneira como nós vamos tratar o nosso semelhante, como nós vamos nos alimentar, a base como referência para a nossa conduta é a palavra do Senhor. É regra de fé e prática para todo cristão. A mudança que a palavra de Deus efetua na nossa vida, muitas vezes é estranho para aqueles que não têm Cristo na vida. Como o apóstolo Pedro mesmo fala no capítulo 4, no verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Perceba que nem todas as pessoas conseguem compreender porque nós somos honestos, porque nós vivemos a monogamia no casamento, porque nós procuramos seguir as leis do Senhor. Há muitas pessoas que olham para nós e pensam que queremos ser melhores, mas não é dessa forma. É uma vida de fidelidade à palavra do Senhor, é uma vida de amor para com o nosso Salvador Jesus Cristo. O preço foi pago muito alto na cruz do Calvário para que nós não vivamos à altura que o Senhor sonha para cada um de nós. Todos nós perfeitamente que estudamos a palavra do Senhor, nós sabemos que os últimos capítulos da história do planeta Terra, aqueles que buscaram ou que estão buscando a cada dia a viver uma vida fiel ao Senhor, serão perseguidos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver perfeitamente Daniel em Babilônia, por ser fiel ao Senhor, em buscar seguir o que o Senhor esperava que ele pudesse viver, foi perseguido pelos seus amigos que estavam em Babilônia. Não foi diferente com José no Egito. Ao buscar ser fiel a Deus, a esposa de Potifar buscou lhe incriminar. Mas a nossa garantia nessa manhã é o que nós lemos na palavra do Senhor, é que Deus estará ao nosso lado. Deus irá vindicar a nossa justiça. Deus um dia irá retribuir a cada um conforme a fidelidade que vivemos nesse mundo. Não podemos nos esquecer. Cada dia que nós vivemos, nós nos aproximamos dos capítulos finais da história do planeta Terra. No capítulo 4, no verso 17, o apóstolo Pedro diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Creia você, amigo, Deus um dia irá trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Por isso que a palavra de Deus nos motiva a cada dia a vivermos em fidelidade, porque muitas pessoas poderão manchar o nosso nome, mas não poderão manchar o nosso caráter. Se porventura alguém um dia levantar uma calúnia contra você, saiba que ela poderá manchar o seu nome, mas ela não terá condições de manchar o nosso nome e o nosso caráter nos livros celestiais. Deus um dia, no seu tribunal, no seu juízo final, onde todos os povos, todas as nações, presidentes, governadores, seres humanos comuns,
serão avaliados pelo Senhor, serão julgados pelos tribunais celestiais, os livros serão abertos. E aqueles que foram humilhados, mas amaram e viveram a verdade do Senhor, serão exaltados. E aqueles que foram exaltados por essa terra, mas não foram fiéis ao Senhor, será o momento deles serem humilhados. Nós um dia ouviremos as palavras do nosso Salvador Jesus Cristo, como está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 44. Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. São Mateus, capítulo 25, verso 34. Estes tiveram um amor intenso um para com os outros, como está no verso 8 do capítulo 4 do livro do apóstolo Pedro. Amaram os seus inimigos e aos seus perseguidores e retribuíram com orações, como está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 44. Esta deve ser a genuína transformação que o Evangelho deve causar em nossa vida. Nos levar a viver uma vida como Jesus Cristo viveu nessa terra. Vivendo dessa maneira, temos a certeza, quando o tribunal do nosso Salvador Jesus Cristo se instalar e começar agora a declarar o seu veredito, tenha certeza que eu e você, nós receberemos das mãos do nosso Salvador a oportunidade, a alegria de recebermos a absolvição, recebermos a nossa coroa e vivermos ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Quero nessa manhã convidar você a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos tome nas suas mãos. Bondoso Deus e Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós queremos, Senhor, quando os livros se abrirem, os livros celestiais, nós queremos ter a certeza que o nosso nome está entre aqueles que herdarão a vida eterna. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e te conceda a paz.